Quinta rodada do Campeonato Brasileiro e o Galo ainda segue em busca da primeira vitória e enfrenta o Botafogo neste domingo no Mineirão. Botafogo, que teve um ano mágico ano passado, mas não tá tão bem assim esse ano. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, que é um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com preço baixo, qualidade e variedade para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol? Pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. E quem chega para falar tudo sobre o Botafogo aqui hoje com a gente do canal do Frossar é o Medeiros. Ele já participou de Além do Bid, já participou de Como os Caras Vêm e hoje ele chega para falar como chega o Botafogo para esse jogo contra o Galo agora aqui no Mineirão. Medeiros, muito obrigado por falar com a gente. A primeira pergunta mais ampla que eu te faço, depois a gente entra em alguns tópicos. Como que chega o Botafogo de empate contra o São Paulo, mas qual que é o clima aí no Rio? Como que tá o Botafogo para esse jogo aqui em BH? Muito obrigado de novo por falar com a gente. Fala, meus amigos. Fala, Hugo. Canal do Frossar, sempre um prazer estar por aqui. Um abraço para todos vocês, para a audiência e para a grande audiência da torcida do Galo. Última vez que eu vim aqui, o Botafogo estava numa situação bem melhor, assim, para ser honesto, porque o Botafogo hoje está numa situação de instabilidade, né? De muita irregularidade, oscilação dentro do trabalho do Renato Paiva. É um trabalho que está no início, tem apenas 6 jogos, né, oficiais, né? Foram 2 amistosos e mais 6 jogos oficiais, 8 jogos no total. E é um início de trabalho, né? O Renato Paiva realmente começou oscilando bastante, o desempenho do Botafogo neste momento não é legal. O Botafogo conseguiu até algumas vitórias, conseguiu uma vitória contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro em casa, ganhou de 2-0, mas a torcida saiu meio desconfiada do estádio. O primeiro tempo foi muito ruim, segundo tempo a bola acabou entrando, mas a torcida, né, como eu disse, bem desconfiada. E aí depois o Botafogo empata com o Bragantino, empata com o São Paulo em casa e perde para o Bragantino fora. O Bragantino fora, o Botafogo não jogou absolutamente nada, um jogo muito ruim. E com o São Paulo, o Botafogo consegue o empate no finalzinho, mas sendo vaiado, torcida chamando o Renato Paiva de burro na arquibancada. Então o clima não está muito legal, né? A torcida do Botafogo vem aí de um grande trabalho do Arthur Jorge, tudo que aconteceu no ano passado, um ano mágico, e está realmente assim, muito exigente a torcida do Botafogo. E o início do trabalho do Renato Paiva não é muito bom. Dá para melhorar, né? A gente sabe que às vezes as coisas não encaixam no início, mas o futebol brasileiro é muito cruel, né? Ele é muito resultadista. Então, o Botafogo tem, fiz até um vídeo falando isso ontem, o Botafogo tem uma sequência agora muito difícil. Tem o Atlético Mineiro fora, que é sempre muito difícil, tem o Estudiantes na Argentina pela Libertadores, também fora de casa, né? E depois tem o clássico contra o Fluminense. Se o Renato Paiva não conseguir nenhuma vitória nesses 3 jogos, dificilmente eu acho que ele continua sendo treinador do Botafogo, cara. Então, esse é o clima nesse momento, de muita expectativa do que vai acontecer. Se ele vai conseguir fazer o desempenho do time melhorar e as vitórias acontecerem, ou se vai continuar nesse ritmo de um desempenho muito abaixo do normal. O Botafogo está com muitos problemas defensivos, né? O Atlético, né, provavelmente vocês vão falar muito aqui do Atlético ainda. O Atlético, pelo que eu vi, está até numa posição abaixo da tabela do Botafogo, mas quando eu olho o time no papel, né, do Atlético, é um time que me causa assim, até um certo receio de como esse sistema defensivo do Botafogo vai fazer para parar o Gustavo Scarpa, o Hulk, né, o Coelho na ponta direita, que é um jogador que eu não sei como é que está o desempenho no Atlético, mas pelo que eu lembrava dele no Atlético Paranaense, no Bragantino, é um jogador rápido, de velocidade. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas não estamos muito otimistas dessa vez, não. Assim, você está falando do Galo, depois eu sempre faço uma pergunta de como que você está vendo o Atlético para os nossos convidados aqui, como os caras vêm, mas assim, não está muito empolgante, não está muito animador, não é, os jogadores, assim, individualmente estão muito abaixo, enfim, vamos deixar isso para o final da conversa, mas eu queria te perguntar também, assim, sobre esse planejamento do Botafogo, como que foi visto
Botafogo viveu um ano mágico ano passado, talvez o melhor ano mais vencedor da história do Botafogo, Libertadores, brasileiro, muito bem. E aí o Arthur Jorge sai assim meio atrasado, né? Ele sai já em janeiro, um negócio meio esquisito ali, e demora a trazer o Renato Paiva. Como que é dividida para o torcedor do Botafogo essa culpa, digamos assim, de estar atrasado no calendário em relação a outros times? Do Renato Paiva ter chegado atrasado, cai no Textor, ou tudo bem ali, o Carioca e Recopa, era só para tudo certo perder. Como que tá esse ano, pensando no planejamento do Botafogo, para quem cai a culpa, se é que tem culpa? Nesse momento, assim, a torcida, ela sabe que o Textor tomou decisões erradas, mas ao mesmo tempo existe uma grande parte da torcida que a gente percebe que sabe do erro, mas as críticas são moderadas. Tivemos até um protesto de uma pequena parte da torcida, mas aí teve até briga no estádio quando levaram algumas faixas, alguns torcedores mais que são mais críticos, né, levaram algumas faixas para criticar o Textor, e aí outros acabaram brigando com esses torcedores, porque na cabeça da maioria, assim, olha, o cara tá errando, mas a gente acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores, então existe essa divisão assim na torcida, mas eu acho que a grande maioria, pelo que a gente percebe no estádio e na rede social, entende que o cara errou, mas que assim ele vai levar isso como lição. Tomara, né? Porque o Botafogo realmente ignorou não só o Carioca. O Carioca a torcida não liga, de fato. A torcida já entendeu que o estadual é para fazer testes, não vai ser o estadual que vai determinar se vai ser uma grande temporada ou não. Mas a torcida não gostou muito da forma que o Botafogo encarou a Supercopa e a Recopa. O Botafogo jogou sem treinador as duas competições, né? E o Textor realmente não liga para torneios de um jogo só, é o que ele diz. Ele fala que para ele torneios de um jogo só não vale a pena ele se preocupar. Mas aí agora começa mal também o Campeonato Brasileiro, a Libertadores aí, se perder para o Estudiantes, vai ficar numa situação complicada na fase de grupos, tendo que vencer os últimos 3 jogos para se classificar, se caso existir essa derrota para o Estudiantes na Argentina. E aí a torcida vai começar a pegar um pouco mais no pé, porque se para ele... Ele tem uma frase que ele disse ao vivo num programa que para ele a temporada começa em abril. E aí isso ficou muito na cabeça do torcedor. Então, se a temporada começa em abril, estamos no dia 19, né? Amanhã o jogo contra o Atlético é dia 20. Então, assim, é uma situação que o torcedor agora vai cobrar demais. Então, assim, esse início de temporada, de fato, né, segundo ele, começa em abril, o torcedor já foi para o estádio xingar o treinador, já foi para o estádio de uma forma diferente. A gente não via o torcedor fazendo isso no Carioca, por exemplo. O torcedor já entendia que era teste, que era tudo isso. Então, o Textor está sendo cobrado aqui no Botafogo pelas palavras dele, né? Então, agora a torcida está pegando mais no pé de fato. E, inclusive, se por acaso acontecer uma derrota contra o Atlético, e também uma derrota contra o Estudiantes, o jogo contra o Fluminense no Newton Santos vai ser um ambiente tóxico, cara. Tóxico. Vamos ver como é que vai acontecer esses próximos dias aí. Cara, e falando um pouquinho sobre montagem de elenco, de jogadores, contratação mesmo, o Botafogo perdeu caras importantes, assim, principalmente Almada e Luiz Henrique ali, por exemplo, e trouxe, por exemplo, um cara que eu quero conversar sobre o Arthur, que era um cara que até o Atlético quis, sondou ali, que era um cara que foi muito bem no Bragantino, bem no Bahia, foi para fora. Como que voltou o Arthur, assim, para quem tá de fora, não tão bem quanto se esperava, né, para ser o cara do substituto do Luiz Henrique ali. Como que tá o Arthur nesse início de temporada aí no Botafogo? Você foi bem na tua pergunta, porque você já deixou um gancho para mim aqui. Substituto do Luiz Henrique. É cruel, cara. Porque o Arthur, ele tem um outro estilo de jogo, ele tem uma outra questão física também. O Luiz Henrique, era um cara de 1,80 m, de muita força física, de velocidade, cortava para a esquerda e cortava para a linha de fundo com a mesma facilidade. E o Arthur, ele não consegue fazer o mesmo que o Luiz Henrique, né? E tudo bem, assim, são jogadores com estilos diferentes. O Luiz Henrique tem até algumas coisas que eu acho que o Arthur consegue fazer que o Luiz Henrique não consegue. Mas ficou tão na cabeça do torcedor o Luiz Henrique no ano passado, que o Arthur veio com essa coisa de ser o substituto do Luiz Henrique,
que eu acho que ele não vai conseguir entregar. Ele pode até melhorar o futebol dele, acho que está no início ainda, ele está errando algumas coisas, a adaptação de novo ao futebol brasileiro, acho que ele vai evoluir, mas se for entrar nessa de substituir o Luiz Henrique, eu acho que a torcida vai sempre esperar algo a mais dele que ele não vai conseguir entregar. É um jogador que talvez ali ele tem muita facilidade para cortar para a esquerda e tentar o passe, é o que ele tenta o jogo inteiro. Não está com tanta confiança para chutar de fora da área, coisa que ele fazia muito no Bragantino, não está fazendo aqui no Botafogo ainda, está tentando sempre o cruzamento, hoje em dia, alguns cruzamentos dão certo, ele já deu até uma assistência para o Igor Jesus, com um gol de cabeça, mas ele fica tentando sempre, a maioria ele vai errar, isso vem irritando um pouco a torcida, e ele vem tomando decisões erradas no terço final, assim, já matou uns 2 contra-ataques assim, por conta de erros de passe, coisas de adaptação, né? Mas realmente não está ainda enchendo os olhos do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo esperava um pouco mais do Arthur nesse início, né? A gente torce para que ele melhore, mas ele não vai ter tanto tempo assim não. Se ele continuar jogando dessa forma, o Botafogo deve ir no mercado na janela para o Super Mundial, agora em junho, e o Botafogo deve trazer um ponta-direita. E aí, se ele continuar jogando da forma que ele está jogando hoje, acredito que ele deve ir para o banco em breve. E aí, voltando um pouco no campo de problemas defensivos que você citou, ano passado tinha uma defesa muito sólida ali, né? Com o Vitinho, Barbosa, Bastos e Alex Telles, ou o Cuiabano, quem jogava ali. Sim. Qual que é o problema que está acontecendo hoje? Porque desses aí, só o Bastos estava machucado, né? E veio o Jair dos Santos. Onde que está esse problema? É no Renato Paiva? O que o Botafogo sofre defensivamente? Exatamente a principal crítica do torcedor do Botafogo em relação ao Renato Paiva. Não tivemos muitas mudanças no time titular, principalmente na defesa. No ataque, a gente pode falar que saíram o Almada e o Luiz Henrique, e aí realmente o time sente um pouco, porque o Botafogo não conseguiu substituir a altura. O Botafogo tem no ataque o Matheus Martins e o Arthur, que não entregam o mesmo que o Almada e o Luiz Henrique. Então, você virar e falar que no ataque caiu de nível, ok, a gente aceita, né? Vai ter que se readaptar. Agora, na defesa, não. O Bastos está machucado, mas o Jair Cunha entrou muito bem, cara. Muito bem. Foi uma das contratações que o torcedor ali, a princípio, não entendeu. O Botafogo gastou 70 milhões de reais num zagueiro, 19 anos, e ainda o Tiquinho foi para o Santos. A torcida falou, o que o Botafogo está fazendo? Realmente, o Raul o Jair Cunha é muito promissor, o zagueiro que veio do Santos. Ele deve ir em breve para a Europa, no contrato dele com o Botafogo tem a mesma questão do Almada e do Luiz Henrique, ele deve ir para o Lyon em algum momento, no contrato diz que ele tem até 2 anos para ficar no Botafogo, ele tem 19, ele pode ficar até 21 anos no Botafogo, depois ele vai para o Lyon. É uma contratação da Eagle Holdings, né, da rede multiclubes, diferente do Gregory, por exemplo. O Gregory acabou de renovar com o Botafogo até 2028, aí sim é uma contratação do Botafogo só, não é uma contratação do projeto. E o Jair, assim, o Bastos se machucou, o Bastos só volta em junho, então o Bastos está com uma lesão um pouco mais grave, e o Jair tomou a posição, assim, tranquilo. Saída de bola muito boa. Se a gente for olhar os números de ações defensivas, né, que tem vários sites aí que colocam, o Jair está sempre nas primeiras colocações de ações defensivas, de ganhos de bola aérea defensiva, de desarmes, assim, muito bom jogador. E mesmo assim, o Botafogo, a gente sente que a defesa do Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo é muito vulnerável. O São Paulo poderia ter feito muito mais que 2 gols do Botafogo. Essa é a sensação. O jogo foi 2-2, segundo tempo o Botafogo melhorou, o São Paulo recuou muito, mas quando o Botafogo empata, o São Paulo resolve jogar, o São Paulo teve mais 2 chances de fazer o gol, assim, claras de gol, em 10 minutos. Então a sensação que a gente tem é que se o time for tentar jogar, vai conseguir criar grandes chances na defesa do Botafogo. Aí vai depender da eficácia do time adversário. Se tiver numa noite eficaz, aí o Botafogo certamente vai tomar gol, não vai passar zerado, porque o Botafogo vai ceder grandes chances, coisa que às vezes a gente não tinha com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge às vezes ficava numa condição de um time que às vezes passava o John assistindo a partida e a gente não cedia nenhuma grande chance para o adversário. Fazia 1-2-0, resolvia a partida, depois se defendia muito bem, pronto, está resolvido. Não, com o Renato Paiva a gente tem certeza que o John vai ter que, o John goleiro, né, vai ter que sofrer um pouquinho para a gente manter aí o resultado 0-0.
Então é isso, assim, eu acho que o sistema ainda não encaixou defensivo. Né? O Renato Paiva, ele joga com uma linha alta. Em todos os jogos a gente teve lances que o adversário saiu na cara do goleiro. Todos. Contra o Palmeiras, no primeiro jogo, o Flaco Lopes perdeu cara a cara um gol com o John. Contra o Bragantino também teve um lance que o John defendeu, a bola voltou, depois o zagueiro tirou em cima da linha. Contra o São Paulo a gente teve também um lance que o goleiro salvou, o John salvou, assim, cara a cara com o jogador. Então todo jogo, teve até um influenciador do Botafogo que fez um compilado, né, um vídeo com todos esses lances. Todo jogo a gente teve um lance onde, por exemplo, amanhã contra o Galo, o Hulk vai sair na cara do gol. A gente já está até esperando que isso vai acontecer em algum momento. O atacante sair na cara do gol, ele e o John. Falhas do sistema defensivo do Botafogo. Assim, são coisas que não foram ajustadas ainda e é por isso que a torcida está pegando muito do pé do Renato Paiva. Um ataque que não está legal, não está sendo muito eficaz e uma defesa que está sendo vulnerável. É difícil, aí a gente cai na conta do treinador, né? Ô Medeiros, aí eu já vou te pedir que a gente sempre pede uma escalação comentada ali. O Botafogo é um time que todo mundo conhece bem, principalmente a gente atleticano, sabe muito bem quem que é quem, mas se você puder fazer uma provável escalação, a gente está gravando isso aqui no início da tarde de sábado, viu, gente? Pode ser que apareça alguma coisa aí, mas é uma provável escalação, comentando quem tá bem, quem tá mal, dá para fazer aí? Dá para fazer. A gente deve ter algumas mudanças, assim, alguns jogadores estão abaixo também, não dá para botar a culpa só no Renato Paiva, seria injusto a gente fazer isso, acho que os jogadores também têm sua parcela de culpa, e na escalação vocês vão ver alguns nomes assim, como é que esse cara não vai jogar? Né? Por exemplo, o John no gol, John sim continua muito bem, de novo, agarrando muito, na direita o Vitinho, na esquerda o Cuiabano, o Alex Telles está fora, Alex Telles está fora porque está muito mal mesmo, tá? Começou muito mal o ano, então assim, perdeu nesse momento a vaga para o Cuiabano. Na zaga, Jair Cunha, o Bastos está lesionado, e o Alexander Barbosa. Só que o Barbosa também está muito mal. Saiu de eleito melhor zagueiro da Libertadores para uma temporada, assim, 2025, péssima. Ele falha contra o São Paulo, ele falha contra o Racing na Recopa, ele falha em diversos jogos nesse início da temporada. Começa muito mal o ano o Barbosa, só que o Botafogo, o reserva é o David Ricardo, um zagueiro jovem que veio do Ceará, é até bom jogador, mas não vai conseguir barrar o Barbosa nesse momento. Então o Botafogo está sofrendo muito com o Barbosa, com as falhas defensivas dele nesse início do ano. Meio campo, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. O meio campo não muda do ano passado, né? Por isso que a torcida está muito no pé do Renato Paiva. O meio campo é o mesmo do ano passado, né? Não mudou ninguém. E no ataque, na direita o Arthur, na esquerda o Matheus Martins e no ataque o Igor Jesus. Assim, o time teve mudanças, se a gente for perceber no time titular, nas duas pontas ofensivas, que acabou caindo o nível, não tem como, e a gente teve ali uma mudança meio que forçada na zaga, que o Jair Cunha está substituindo bem o Bastos. De resto, é o mesmo time. Então, isso é outro ponto que a torcida do Botafogo pega no pé. O elenco, eu acho que substituições, segundo tempo. Aí eu acho que o Botafogo caiu de nível também. Saíram muitos jogadores, entraram contratações novas que não renderam ainda. O elenco, no segundo tempo, quando o Botafogo pede uma substituição, as coisas não estão dando muito certo. E aí é culpa da diretoria, culpa de quem contratou e que ainda não está dando certo. Agora, o time titular era para o Botafogo estar jogando muito mais do que está jogando. Não mudou tanto assim para o Botafogo cair tanto de nível assim. Uma pausa aqui no nosso vídeo para dois recados muito importantes. O primeiro deles da KTO. Se você gosta de apostar, fazer sua fezinha, se divertir com muita responsabilidade, vai lá em kto.bet.br e conheça todas as probabilidades, cheio de promoção legal. Tem oddão, tem chance extra, tem ganho antecipado e tem a Liga do Milhão agora, que você pode ganhar até R$1 milhão. Então, se você é maior de 18 anos, vá lá em kto.bet.br e brinque com muita responsabilidade com aquele dinheirinho que tá sobrando. Uma dica muito especial também da Confiax, porque tá acabando uma promoção sensacional, corre para não perder. Até o dia 22 de abril, 40% de desconto na mensalidade do consórcio do seu carro ou para sua casa. Então vá lá, chama o pessoal da Confiax, fala que você veio pelo canal do Frossar e aproveita essa promoção. Mais uma vez, 40% de desconto na mensalidade do consórcio para o seu carro ou para sua casa e ainda tem um benefício a mais.
Se você for sócio aqui do canal do Frossá, fechando esse consórcio com a Confiax, você ganha uma camisa oficial do Galo. Se não for sócio, você também concorre a um sorteio a mais uma camisa oficial do Galo. Então, vá lá e já chama o pessoal da Confiax. E o Savarino, que a gente conhece muito bem aqui, viu muito bem ano passado também, ele tá mais protagonista esse ano? O Savarino conseguiu assumir assim, essa lacuna deixada pelo Almada? O Savarino tá bem ou também caiu junto com o time todo? Ocorreu, assim, foi bom você perguntar sobre isso, ocorreu uma situação com o Savarino que é mais uma grande crítica da torcida com o Renato Paiva. Assim, parece que eu estou insistente em falar do Renato Paiva, mas é porque as escolhas dele estão acontecendo e a torcida não está gostando. O Savarino tinha sido colocado na ponta esquerda pelo Renato Paiva e ele não estava rendendo pela ponta esquerda. O Savarino estava tendo que acompanhar o lateral adversário, estava tendo que voltar muito para marcar, sendo que ele tinha acabado de ser protagonista no Botafogo jogando por dentro, jogando como meia ofensivo, camisa 10 de fato. De fato, ele é o camisa 10 do Botafogo, até na camisa hoje. Né? E o Savarino não estava conseguindo jogar bem na ponta esquerda, e a torcida criticando muito. Por quê? Renato Paiva pegou o Patrick de Paula, que é um segundo volante, botou o Patrick de Paula como meia ofensivo, camisa 10, improvisado, e tirou o Savarino do lugar dele para botar na ponta esquerda. Aí a torcida falou, pronto, é o professor Pardal agora. Aí ficou realmente uma situação muito complicada. Aí ele voltou atrás. Savarino contra o São Paulo, nesse último jogo, que foi 2-2. O Savarino volta para a posição dele, o Patrick de Paula volta para o banco de reservas, entra no segundo tempo, e aí ele coloca o Matheus Martins na ponta esquerda e o Savarino no meio. O Savarino faz um golaço contra o São Paulo já e dá uma assistência para o segundo gol. Então, todo mundo falou assim, pronto, Renato Paiva, botou ele no lugar dele, ele vai jogar bola. É só você não inventar. E a gente espera que nesse jogo contra o Galo ele continue na posição dele e ele não invente de tirar o Savarino do local de novo. Sobre esse jogo especificamente de amanhã, aqui no Mineirão, ano passado o Botafogo, acho que onde jogava, tentava ser protagonista, né? Era um time muito bom, acima de todos os outros do Brasil, e tentava jogar. Nessa pressão que está vendo o Renato Paiva, você falou que está jogando com linha alta. Você acredita que vai manter isso para jogar contra o Galo aqui no Mineirão? É um Botafogo que vai jogar ou vai se defender mais? Está jogando fora de casa? Está pressionado? O que dá para esperar do comportamento assim dentro de campo? E para se defender não vai. Não vai mesmo, porque não é o estilo do Renato Paiva de fato. Mas não sei se está tão organizado para dominar a partida. E às vezes você não se defende porque você quer. Às vezes você se defende porque você não está conseguindo ser dominador na partida. Então o Botafogo vai tentar ficar com a posse de bola. Aquela posse de bola, às vezes, até que a gente irrita um pouco, porque o time não consegue criar muito na zona ofensiva e fica tocando ali do zagueiro, goleiro, zagueiro. Vai tentar dominar a partida. Mas o contexto do jogo, assim, o que for acontecer, principalmente ali nos primeiros 15, 20 minutos, pode ditar o que vai acontecer no jogo, porque existe essa pressão, mas eu acho muito difícil que o Botafogo venha montado para contra-ataque. Não é o estilo do Paiva. O estilo dele é de tentar jogar, e isso vai fazer com que o Atlético também tenha espaço para jogar. Então a gente deve ter um jogo aberto aí nesse domingo. Acho que deve ser a tônica da partida. Aí vamos voltar lá no início do vídeo, quando você fala que dá uma olhada na escalação do Galo e dá uma assustada. Aqui, assim, tá uma crise, um início de crise mesmo. O Cuca citou a palavra crise, tá complicado, nenhuma vitória no Brasileiro, questionamento de elenco, de montagem de elenco, erros de planejamento que a torcida, que a gente está apontando aqui. E é muito bom ouvir quem está de fora. Você acompanhou muito o Galo por razões óbvias ano passado também. Eu queria te perguntar o que quem está de fora está vendo, por que acha o Galo está nessa crise, qual que é a sensação que quem está de fora, quem está aí no Rio, torcedor do Botafogo, tem sobre o Galo de 2025? O futebol ele é engraçado, porque a gente olha assim no papel, o time do Botafogo no papel também era para estar jogando muito mais do que de fato está jogando. E quando a gente olha, por exemplo, o time do papel do Atlético, eu particularmente acho um time muito bom. Eu vi algumas críticas nas redes sociais, por exemplo, galera criticando um pouco o Lianco. É um jogador que eu queria no Botafogo, foi cria aqui do Botafogo, da base do Botafogo, provavelmente não está num bom momento, talvez aí no Galo, pelas críticas que eu li sobre ele. O Saravia já foi lateral do Botafogo, então eu conheço bem aqui. O Everson, para mim, é um grande goleiro. Não sei também como é que está o momento dele aí, mas
sempre gostei do Everson, então quando eu vou lendo a escalação, assim, para ver como o momento no futebol as coisas quando não estão encaixadas ainda, fazem um individual, quando o coletivo não tá bom, né, fazem um individual cair muito, né, o Hulk, pô, sem palavras, assim, o Hulk é sensacional, o Scarpa, o Botafogo, inclusive, estava interessado no Scarpa no início do ano, não sei se isso chegou a sair na mídia aí em Belo Horizonte, né, mas o Botafogo o Scarpa era um jogador que, assim, o scout do Botafogo adora, né, não chegou a ter proposta, nem nada disso, mas o Botafogo chegou a consultar, o Galo falou que não ia negociar, enfim, então são jogadores aí que, individualmente, eu particularmente, quando eu vejo a escalação, eu vejo um time muito bom, cara, um time, assim, a gente está no início do campeonato, essa posição que o Galo está hoje, com certeza ele não vai estar daqui a pouco, vai conseguir encaixar e vai subir na tabela, mas olhando no papel, assim, eu vejo o Galo, assim, um dos melhores times do campeonato, assim, no top, vamos lá, top 6, top 7, vamos. A gente tem Flamengo, Palmeiras, tem o Internacional muito bem também, tem um Botafogo que a gente bota também, se a gente for olhar no papel nesse bolo, e aí o Atlético já começa a entrar nesse bolo também, assim, não vejo o Atlético no papel, tá? Aí a gente entra na questão coletiva para ver se esse time vai encaixar, mas no papel eu não vejo esse time do Atlético devendo nada para o Corinthians, para o São Paulo, não vejo mesmo. Eu acho que é questão de encaixe do time mesmo, e se o Cuca não encaixar, eu sei que ele é ídolo do Galo, né, por todos os títulos, tudo que já aconteceu, mas se não encaixar esse time aí, deve ter troca aí em breve, mais para frente. Mas é o tempo que vai se dar ao treinador para ele encaixar esse time aí, que na minha opinião é muito bom. Vamos ver, tomara que encaixe, vamos ver se já Sim. começa a partir de amanhã. E para fechar, eu queria te perguntar sobre o Super Mundial. Assim, qual que é a relação do torcedor com esse Super Mundial? Um torneio novo que a gente nunca teve, ninguém sabe direito como que é. Imagino que até que para o Botafogo, como instituição, seja um pouco diferente do que é para outros, não sei se realmente é, por ser o Textor, um cara americano, um torneio nos Estados Unidos, um cara dos negócios ali e tal. Como que o torcedor do Botafogo, como que o clube Botafogo está encarando esse Super Mundial? Assim, eu vejo a torcida do Botafogo encarando com, assim, uma utopia achar que vai ser campeão, não tem como, né? Mas vai desfrutar, assim, se a gente conseguir passar, a gente pegou um grupo muito forte, né? Se fosse um grupo que tivesse um europeu só, eu acho que dava para a gente falar assim, vamos tentar passar no grupo e vamos tentar ir nas oitavas de final, pelo menos, e ver o que dá, sabe? Campeão, porra, muito difícil. Mas como a gente pega um grupo, a gente não fica no pote 1, eu não entendo por que o Botafogo não fica no pote 1. Acho que foi um erro da FIFA, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores e o River Plate não. O River Plate acabou sendo o pote 1 e o Botafogo foi pote 2, pote 4, alguma coisa assim. Né? Os campeões tinham que ser o pote 1, na minha opinião. Né? E o River Plate não foi. Foi porque os campeões nos últimos 4 anos foram Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Né? E botaram o River Plate. O River Plate pegou um grupo bem acessível assim, para passar para as oitavas, o River, e o Botafogo pega um grupo com o Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Não tem mínimo de chance, na minha opinião, só se os caras vierem de férias, e aí a gente fazer um jogo da vida, 1-0, tipo aqueles jogos, sabe, que você olha e fala assim, pô, histórico. Mas o natural ali é acontecer mesmo do Botafogo ficar em terceiro do grupo, talvez ganhe o Seattle, o primeiro jogo vai ser contra o Seattle, aí beleza, aí a gente ganha do Seattle, ponto, aí 3 pontos, beleza. Vamos tentar montar um ferrolho aqui para empatar com o Atlético de Madrid na segunda rodada. Né? Enfim, não sei. É isso, o torcedor está mais desfrutando, sabe? Mas, assim, o John é meio doido. A gente já percebeu, cara. Ele já falou que foi dar uma entrevista agora, já tem a rixa dele lá com o sócio do Paris Saint-Germain. Ele foi dar uma entrevista agora falando que tá doido para chegar ao Super Mundial, que o Botafogo vai enfrentar um time pequeno da França. Deu uma zoada lá no Paris Saint-Germain, enfim. Aí eu fico imaginando, cara, se o Paris Saint-Germain, bom, vamos jogar sério, Dembélé, Kvaratskhelia, vamos jogar sério, vamos. Ferrou. Ou ele vai ter que botar chegar lá no Super Mundial em junho, pegar alguns jogadores lá, o Lacazette do Lyon, pegar o Almada de novo, botar no Botafogo para pelo menos jogar o Super Mundial. Aí beleza, aí melhora. Ou então ele vai ter que sair despejando dinheiro aí para não passar uma vergonha aí no Super Mundial de ser goleado e tudo mais. É melhor a gente ficar quietinho aqui e ver o que vai acontecer.
Perfeito, Medeiros. É isso. Início de campeonato duro, Botafogo, para o Galo. Vamos ver se melhora aí. Mas muito obrigado por ter falado com a gente aqui do canal do Frossar. E é isso, estamos juntos. Que precisar, a gente está aqui. Beleza, show de bola. Eu tenho certeza que vai melhorar tanto o Botafogo quanto o Atlético. São dois times para a primeira página de tabela. O Botafogo, pelo início ruim, não sei, tem tempo ainda, mas não sei se vai conseguir disputar o título esse ano, porque o planejamento da temporada não foi legal. Então a gente já vê Flamengo e Palmeiras já na frente, e aí depois para pegar é complicado. Mas são dois times com certeza de primeira página de tabela. E se o treinador, tanto o Renato Paiva quanto o Cuca, não estiver encaixando os dois times para colocar em primeira página de tabela, vão ser cobrados por isso. É isso. Valeu, Medeiros. Obrigadão. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Hugo. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.